E o assunto de hoje é: quais são os métodos de FUE para a extração do transplante capilar? Existe o FUE manual, o FUE robótico e o FUE motorizado manual. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista aqui na cidade de Sorocaba. Basicamente existem dois tipos de extração de cabelo, o método FUE e o método FUT. Tem o vídeo aqui explicando sobre as diferenças entre eles. Se o DHI é melhor que o FUE, também é uma pergunta errada, né? Que aí também tem outro vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O assunto de hoje a gente vai falar sobre os subtipos, as diferenças do método FUE. O primeiro método, digamos que é o mais raiz, né, o mais tradicional, mas também é um dos menos utilizados atualmente, que é o FUE manual. Por exemplo, por que o FUE manual ele é pouco utilizado? Na verdade é mais pelo cansaço de poder retirar milhares de folículos. A gente utiliza micropunches parecido com esse. Ele tem esse formato cilíndrico. Se você olhar, ele é como se fosse um mini serra-copo. Só que a intenção não é atravessar para o outro lado. Na verdade, aí você tem que fazer o furo e deixar intacto o bulbo, que é a raiz, que fica 3 a 4 milímetros embaixo da pele. Quando o FUE manual, a gente insere esse instrumento numa ponteira, parecido com uma lapiseira assim. Esse cilindro ele tem que ser encaixado aqui. Você faz normalmente com cabelo raspado, aí você vai folículo a folículo e faz o método de giramento, né, digamos assim. Você vai no ângulo correto e faz o processo. Só que normalmente quando o transplante de cabelo na rotina são milhares de folículos, fica extremamente cansativo você fazer todo esse processo só com a força da mão. Primeiro porque os punches têm que ser extremamente afiados. Se for fazer, por exemplo, um transplante acima de 3.000 folículos, fica até inviável até fazer a extração um a um no mesmo dia. Ele exige uma habilidade bem grande, mas tem a possibilidade de você sentir melhor cada angulação. A vantagem também seria que quando você faz o método de extração manual, o índice de extração, se a pessoa for bem habilitada no processo de retirada, o índice de transecção ele pode tender a baixar. Só que com o passar das horas, a transecção, que na verdade é errar o folículo, né, ele não vem o bulbo em si, aí pode ser parcial ou total. Se eventualmente o cirurgião começar a cansar muito, ele pode errar por uma questão de fadiga. Por isso que assim na prática, você vê pelo Brasil, assim, dá para contar nos dedos quantos cirurgiões fazem com o método de FUE manual. Mas com certeza assim, não é um método errado. Se o cirurgião tem a preferência de realizar o método FUE manual, mas possivelmente, se for feito somente num dia e for uma sessão grande, às vezes o número de folículos ele pode cair. E o método mais comum entre as clínicas é o FUE motorizado na forma manual. Que isso quer dizer que aquele instrumento do punch, em vez da gente girar com o dedo, a gente insere esse micropunch. Ele tem um motor acoplado aqui na base e ele vem uma espécie de pedaleira, que aí no caso ele ficaria no chão, né? Daí acionaria com o pé em si, né? Cada vez que a gente aciona o aparelho, ele faz a rotação. Aqui nesse aparelho ele vai contando também a quantidade de pisadas. Perceba que, por exemplo, se eu fizer uma sequência aqui do acionamento do motor, ele vai girando rapidamente. É uma rotação que dificilmente se consegue aí, é impossível você fazer isso manualmente nessa velocidade, né? A gente pode regular no aparelho, na verdade, a quantidade de rotações por minuto. No caso desse aparelho, ele faz até um método de oscilação, que na verdade a oscilação ele começa a girar e depois, quando ele chega a um determinado ponto, ele começa a fazer um movimento vai e vem. O método na verdade é um detalhe, mas na verdade muitas vezes ele pode fazer bastante diferença,
que é para diminuir o grau de transecção, porque a primeira camada da pele ela é bem mais dura. Quando você aperta assim, você vê que ela é mais resistente. Depois que ela atravessa, como se fosse aquela primeira parte, como se fosse uma mini furadeira, um pouco mais forte. Só que depois que rompe essa barreira da pele, se a rotação for um pouco mais baixa, ela é mais interessante porque a chance de destruição é um pouco menor quando você oscila. Essa, na verdade, seria aquela pequena vantagem que o FUE manual teria, que lá embaixo a rotação ele tende a ser um pouco mais baixa. Mas numa quantidade de milhares de folículos, a imensa maioria tem essa preferência de utilizar esse aparelho. E o aparelho FUE, quando a gente vai fazer a extração tanto do couro cabeludo, como na região de pelo corporal, seja barba ou tórax, veja que a angulação você pode atingir qualquer parte praticamente. Essa já é uma das vantagens em relação ao FUE robótico, que também é motorizado. E muita gente me pergunta sobre a questão do robô. Ele é feito por uma empresa americana, é a única marca disponível em todo o mundo. É uma tecnologia onde ele tem várias câmeras, como se fosse tecnologia militar, que ele vê o alvo, vê o fio de cabelo como se fosse um alvo e dispara. E aí tem sensor de pressão em newtons, e aí calcular sempre se ele está atingindo uma profundidade boa ou não. Eu tive o prazer aí de conhecer o robô pessoalmente, o trabalho dele em 2016. Naquela época a realidade do robô era um pouquinho diferente, porque o punch que era utilizado, esse daqui é um punch de 0,9 milímetros de diâmetro. O robô ele utilizava um tamanho um pouco maior na época de 2016 para trás. Ele teve uma renovação que foi feita depois de 2018, 2019, só que aí o robô ele precisa fazer um upgrade. O problema de antes é que o punch, como ele não tinha esse tamanho, atualmente ele consegue ter esse tamanho de punch. Antes ele era maior, aí era cerca de 1.1, 1.2 milímetros, mas de 0,9 milímetros até 1,2, está falando aí de 30% de uma cicatriz de uma área maior, pelo menos. A grande questão é se o robô ele faz melhor que a mão humana. Com certeza o transplante de cabelo ele vai ser variável em qualquer clínica que você faça, porque eles tratam de um serviço médico e os resultados necessariamente eles vão ser diferentes. A questão é, ele pode ser melhor que alguns cirurgiões, mas se o cirurgião ele faz de uma maneira adequada e tem uma prática boa, ele pode até superar o robô em questão da qualidade de ter uma quantidade menor de transecção. Qual que é o grau de transecção que um robô pode ter? Uma faixa boa é em torno de 5 a 10% de transecção, ou seja, cada 1000 folículos que você extrai, aí você pode ter uma perda de 50 a 100 folículos. Claro que vai depender de muitas variáveis, a questão do couro cabeludo, a qualidade do enxerto, mas aí giraria em torno disso. E a mão humana também aí já é altamente variável, porque o robô é assim, se você tiver um robô aqui no Brasil, por exemplo, ele vai ter essa taxa de transecção. Se você fizer a cirurgia no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, o aparelho é o mesmo, o algoritmo que é utilizado, a mão robótica, ele acaba sendo a mesma, ou seja, a transecção ele se torna padrão, ou seja, ele te entrega um resultado mais previsível entre clínicas diferentes, mesmo sendo em países diferentes. Só que essa questão é apenas da retirada. Colocação, o robô ele não faz a colocação. E essa é uma etapa, na verdade, mais importante ainda, porque o desenho do hairline, a quantidade de densidade que vai ficar por centímetro quadrado, o grau de densidade que vai ficar, por exemplo, no primeiro dedo, na parte de trás ou na parte da coroa, ainda é a mão do cirurgião. Ou seja, optar por fazer o robô, claro que não teria nenhum problema. Só que aí você tem que confiar na equipe que você for fazer o procedimento. Muitas vezes se você acaba, eu prefiro o robô porque eu acho que ele é mais confiável que a mão humana. Só que aí você cai naquela contradição. Se você está confiando mais no robô, mas ele faz só uma pequena etapa do transplante, porque a única coisa que o robô faz, ele só faz o furo. Quando você faz o furo, porque na verdade já teve aquela etapa de ter desenhado a área doadora e receptora, a extração ainda é feita com a pinça. Aí vai sendo retirado com as pinças em toda a região. E uma limitação que o robô tem também, ele só consegue retirar assim, normalmente numa faixa
numa parte que é reta, ou seja, só chapado aqui atrás. Normalmente quando uma área é curva, por exemplo, muitas vezes a gente estende um pouco para a lateral perto da orelha, o robô, pelo menos na versão atual, ele não consegue fazer em curva. É por uma questão de angulação, ele é muito mais difícil ele conseguir fazer isso. Ele simplesmente não consegue fazer essa parte, ou seja, até para fazer aqui as laterais, barba e pelo de tórax, qualquer região do corpo, aí você pode esquecer, o robô ele não vai conseguir fazer isso. Ele tem aquela limitação de um determinado ângulo. Mas qual que é a vantagem do robô em si? Ele te entrega esse padrão que você é previsível, essa questão da transecção. Tem cirurgiões que pode ter uma transecção maior que o robô, tem cirurgiões que vai ter até bem menos do que o robô. Você não tem como saber uma estatística de cada clínica. A gente conta o grau de transecção. Em casos muito bons, a gente tem transecções menores que 5%. Casos intermediários ou até ruins, digamos assim, dificilmente a gente ultrapassa essa transecção de 10%. E como é que a gente conta? Porque na verdade a gente conta sempre a quantidade de folículos real. A gente vai fazendo essa separação e cada vez que tem um folículo cortado, a gente não conta ele. E a questão do robô também tem a questão do custo. Se dinheiro para você não for o problema em si, mas você só quer saber se o robô ele é melhor ou não, de modo prático, ele vai te custar pelo menos de 10 a 15 mil reais a mais de uma cirurgia normal, por causa do uso da tecnologia do aparelho em si. O aparelho ele só liga com chave digital e um kit específico, por isso que ele tem sempre que, no mínimo, vão te passar esse custo adicional. Quando o robô ele vai fazer, ele vai acoplando, como se fosse uma matriz, quando vai fazer bordado, alguma coisa assim, que ele deixa uma parte plana, ele estica a pele e deixa a parte plana, e aí o robô ele começa a disparar. E aí conforme ele vai retirando, ele acaba retirando um quadrado assim. E aí você tem que parar o processo, retirar aquela matriz e fazer a recolocação em outra parte. Por que algumas pessoas tem clínicas que acabam fazendo o transplante capilar com robô? Além desse padrão constante, tem a questão do marketing do robô em si, que tem clínica que às vezes vende como se fosse ele superior à mão humana, mas não é essa a realidade, porque na verdade ele é variável conforme os cirurgiões que realizam o transplante de cabelo. A vantagem do robô é que a equipe cirúrgica, o cirurgião que vai fazer na hora da extração, ele vai cansar um pouco menos. Mas o tempo cirúrgico, a cicatrização é praticamente o mesmo, porque o tamanho do punch que é extraído é o mesmo. E a questão da colocação, aí não é o robô que define, ainda é a equipe cirúrgica. Mas se você eventualmente optar pelo robô em si, não faz nenhuma lógica você escolher a clínica só pelo robô, mas não confiar na mão humana, porque é impossível você fazer o transplante de cabelo sem que haja essa interferência. Mas doutor, eu já ouvi falar que o robô ele faz as microincisões na região doadora. Na época que eu conheci o robô em 2016, isso não era a realidade, mas a última versão que foi feita, o robô é verdade, ele pode fazer os microfuros. Mas você pode até perguntar quem tem o robô no Brasil. Pergunte se ele faz as microincisões no robô. A chance altíssima dele falar que ele não faz pelo robô, porque ele não consegue, em determinados pontos, ele não consegue ter a velocidade que a gente consegue fazer as microincisões manualmente, e ele não consegue dar a densidade que a gente desejaria. E a questão da colocação depois de feitos os pré-furos, o robô ele já faz isso? Isso ainda não. Eles estão testando essa questão da logística de fazer a colocação, mas ainda teria muita coisa para evoluir. Provavelmente, mesmo que consigam, tem aquele problema que a cabeça normalmente ele faz em determinadas áreas, que ele faz curva. É difícil o robô ele conseguir se adaptar a essa questão. E uma dica bem importante, se mesmo assim você acabar optando pelo transplante capilar robótico, é você pesquisar bem a clínica que irá realizar o procedimento. A maioria das clínicas que tem o robô aqui no Brasil são bem éticas, mas existe uma clínica no sul do Brasil que vende uma coisa que não é realidade, que fala que porque faz o transplante capilar com o robô,
mas aí faz 18, 19 mil fios de cabelo numa única cirurgia. Se você pesquisar bem, isso não é uma realidade, porque 18, 19 mil fios a gente está falando de 8 a 9 mil folículos. Nenhum lugar às vezes 8, 9 mil folículos tem pessoa que nem tem essa área doadora para fazer na vida, né? Você vai ver a quantidade que é colocada, não é essa a realidade em si. É muitas vezes para aproveitar esse marketing do robô, falar que ele faz uma quantidade maior em si. Uma coisa para você ver, que você possa ver com seus próprios olhos, você pode colocar, por exemplo, no YouTube, né? O nome do robô, e aí você pode colocar em inglês, por exemplo, grafts. Grafts é folículo em inglês. Aí se você for ver lá, você vai rodando a página, tem de várias clínicas, né? Mas pode rodar bastante página, você vai ver assim, 1.000, 2.000, 2.000 e poucos, 3.000 folículos, que isso é uma realidade totalmente possível, né? Seja tanto com o robô como a prática do transplante de cabelo. Mas 18, 19 mil fios de cabelo com robô ou sem robô não é uma realidade que é prática, né, na verdade. Ela quer, muitas vezes tem pessoa que só está buscando só o número de transplante, só o número de folículos que vai ser colocado. E aí, justamente para pegar essas pessoas, às vezes começa a falar um número cada vez maior que nem é a realidade. E aí, por isso que você tem que... A coisa número um é você confiar na equipe, no médico que irá realizar o seu transplante. Espero aí que tenha gostado do vídeo e que tenha esclarecido as principais diferenças entre o FUE manual, o FUE motorizado, que é a nossa escolha, manual, e o FUE robótico. Muito obrigado, um grande abraço e não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo.